O maior desafio do trading é conseguir aprender a criar um estado mental que não seja afetado pelo comportamento do mercado. E a partir daí, todas as lutas deixam de existir e a tua luta interna acaba. Sim, porque a partir do momento que você vai para frente do teu monitor, né, vai encarar o mercado com raiva, com ansiedade, com medo, com frustração, irado, duas coisas acontecem. Primeiro, você está se enganando, cada dia mais. E segundo lugar, né, a luta não é com o mercado, é com você mesmo. E como? O que fazer, né, para atingir, para conseguir aprender isso, né, para ter um estado mental onde eu não sinta desconforto emocional, onde eu não sinta medo, né, fique ali confiante, tranquilo, ao abrir uma operação. O que eu faço? Simples. Você precisa aceitar o risco. De início, todo mundo aceita. Nossa, de início, né? Não, eu aceito o risco, eu sei que eu estou correndo risco, né? Eu estou exposto ali a alguma coisa. Mas você não aceita porque na primeira operação errada, no primeiro stop, tudo cai por terra. Você quer até socar o monitor. E não é assim que funciona. E aí é onde vem as lutas, e principalmente a interna, né? Que vira aquela bola de neve. Mas, e aí? Como, né? Como que eu me mantenho confiante e tranquilo, tendo absoluta certeza que aquilo pode dar errado, que eu vou perder dinheiro, que eu posso perder dinheiro? Fácil. Você precisa ter experiência, né? Você precisa praticar todos os dias. Você precisa olhar gráfico, se você realmente quer isso, né, para você, se você quer atingir a excelência nisso, se você quer alcançar a consistência, né, ser um trader profissional, você precisa praticar, olhar gráfico. Não tem hora, não tem dia, não tem final de semana, né? É ali, é correr atrás, é estudar, sentar a bunda na cadeira e, ó, taca ali pau. Só assim que você vai conseguir. Porque não adianta você se agarrar num livro, num curso de fim de semana, né, ou mentoria, ou fazer parte de alguma sala. Esquece que isso você não consegue se desenvolver. Isso não é base para o teu desenvolvimento. Isso só vai te atrasar, porque você, por exemplo, né, dentro de uma sala, está em sala ao vivo, você simplesmente vai ficar esperando alguém tomar alguma atitude para você ir atrás. E isso é o pior que você pode fazer. Isso é o maior atraso para a tua vida. Você não pode tomar isso como base. Isso é apenas um conhecimento, uma orientação, né, que você vai absorver. Que a partir do momento também que eu venho para o YouTube, né, trago aqui as análises, a única coisa que eu consigo passar para você é justamente isso. Uma análise do gráfico, uma projeção, uma probabilidade de movimento. Mais nada. Eu não consigo, não tenho o poder de abrir a tua cabeça e colocar, enfiar tudo que é preciso ali. Isso aí vai depender somente de você, que a jornada é longa, o caminho é longo, é cansativo, é desgastante, mas se você realmente quer, você vai persistir, você vai criar a disciplina, você vai ter rigor, que é isso, tudo isso é preciso. É preciso persistir, se você realmente tem esse objetivo para a tua vida. Então, quer neutralizar todos os seus medos? Não perde tempo, vem para o Trend Squad. Bom, o Ibov fechou a sexta-feira em alta, né? Também puxado por Wall Street, uma recuperação, né, com suporte aí de Nova York, mas, entretanto, a semana que com um sinal negativo, né, ou seja, o que a gente tem por enquanto aqui de movimento, né, é que ele está voltando a testar essa região da sombra do Kendo, né. Ele não conseguiu se superar aqui, recuperar os 121 mil pontos, né, superar esse nível, e teve o primeiro desempenho semanal negativo, né, desde o fim de março. Então, aqui o que ele está fazendo no diário, buscando a recuperação nesse nível aqui. Ou seja, então ele pode voltar a se aproximar de 122 mil pontos, ele tem a sombra deste candle para voltar a testar, mesmo porque aqui a gente vê o ADX, ele não confirma esse movimento de alta. Então, por enquanto que a gente tem é repique,
ele ainda tem todo esse movimento para refazer, para voltar para cá, para a região de 116 mil pontos, essa zona aqui do gap. Né? Tem todo esse movimento para refazer. Então, ele foi puxado aí por Nova York, né, que fechou em alta na sexta-feira. A gente teve os dados de indústria, né, setor de manufatura e serviços, com um salto aí, melhor desempenho desde 2009. O setor imobiliário também nos Estados Unidos, né, apoiando apostas aí de uma rápida recuperação, uma recuperação econômica, expectativas otimistas também para os resultados das empresas, né, que a gente tem os grandes nomes aí da tecnologia para a próxima semana. Né. E até agora as empresas, né, vêm apresentando os bons resultados, incluindo muitas delas, né, acima aí do consenso do mercado. Então, aqui para o Brasil, a gente tem, por enquanto, aí apenas um repique, né, para a semana, né, a atenção voltada para a sanção presidencial com relação ao orçamento aí de 2021, foi sancionado na véspera, né, na quinta-feira, um corte de 19 bilhões em dotações orçamentárias, né, veto também autorização para a criação de cargos na polícia, no corpo de bombeiros também, né, e ao mesmo tempo, o presidente anunciou decreto para promover um bloqueio adicional, né, de mais de 9 bilhões nos recursos do orçamento. Medida necessária, segundo eles, né, para garantir o cumprimento do teto de gastos, né? Ou seja, aquela novela mexicana aí do orçamento. Tinha um prazo limite, né, para definir o orçamento também de 2021, mas já tinha definido o do ano seguinte, né? Ou seja, ficou bem embolada essa situação, até que foi resolvida aí, por enquanto, na semana. E com a correção mais forte aqui para o dólar, né, a gente vê aqui forte correção aqui com relação ao câmbio, né? O dólar, ele quebrou uma sequência aqui, né? Apesar da recuperação na sexta-feira, né? Ele quebrou uma sequência de 7 dias consecutivos de queda, né? Fechou em alta na sexta-feira, mas ainda segue abaixo de R$ 5,50. Parou aqui no 5,48. A principal resistência que a gente tem aqui agora, mais próxima, é R$ 5,55. Foi uma semana aí com a queda dos treasuries, né? E isso foi enfraquecendo aí cada vez mais o dólar, né? Na quinta-feira também entrou forte correção com o relatório aí do governo Biden, né? Duplicando o aumento dos impostos. E na sexta-feira foi que ele conseguiu aí uma recuperação, né? E com isso vai abrindo caminho um pouco aí para o real, né? De forma geral, há sinais mais recentes aí do lado político, fiscal e sanitário também para o Brasil, né? Como fatores de estabilização da taxa de câmbio, né? Porque o real já várias vezes, nesse início de ano, já amargou aí o pior desempenho, né? Título de pior desempenho global. E a volatilidade também que segue, mediante o real, e que vai se descolando dos seus pares, né, latino-americanos. Bom, nos futuros, né, o mercado americano se recuperou na sexta-feira, né, na quinta houve forte correção, após o relatório de que o governo Biden, né, propõe esse aumento acentuado nos impostos, né, mas isso já se sabe, né, desde a corrida presidencial, isso já plano de governo dele, né, das coisas eram essa, né, de aumento de impostos, e por conta disso, uma forte correção para Wall Street. Na sexta-feira, o setor de tecnologia que liderou esse movimento, e com esse movimento de alta, né, esse viés positivo aí para os Estados Unidos, e isso acabou atenuando aqui maiores correções, né, para a Europa, que fechou mais fraca. Durante a semana, houve uma pequena recuperação, né? As ações europeias conseguiram se recuperar dessa forte liquidação do início da semana, que foi o pior dia aí no ano, né, para as ações europeias, e além, né, dos resultados das empresas, tivemos também
possíveis fusões e aquisições, incluindo a Hugo Boss, né, com possível aquisição aí da francesa Louis Vuitton. Tivemos também os resultados do trimestre da Nestlé, além da Roche, dos ganhos da Roche, e também da AstraZeneca, né? O setor de healthcare, as empresas de energia também, né, ajudaram aí na recuperação durante a semana, né, com a BP e a Shell. Mas ainda assim, apesar dos dados da sexta-feira, né, também o que ajudou aqui o Wall Street, além, né, dos pedidos de auxílio-desemprego aí na quinta, né, que vieram mais baixos, né, que caíram mais uma semana, e tudo isso ajudou aqui na recuperação para sexta-feira, né. Para a Europa, com os dados de manufatura na sexta-feira, os Estados Unidos, né, deram um salto, melhor desempenho desde 2009. Para a Europa também vieram positivos, mas ainda assim, né, não reagiram bem, né, os mercados não reagiram, as bolsas não reagiram muito bem, né, mesmo com esse sinal positivo também o Wall Street, né, deu uma atenuada aí nas quedas, mas a atividade aí do serviço na zona euro voltou à expansão 8 meses, né, depois de ter entrado numa contração, a indústria também teve o melhor registro, né, mas não deu muito ânimo, não deu muito gás aqui para os investidores, né. Em março, a economia europeia cresceu pela primeira vez em 6 meses, superando as expectativas aí dos mercados, abril, a tendência continuou, né, com uma aceleração da atividade econômica, e o setor de serviços também, que voltou a crescer. Na quinta-feira, política monetária do Banco Central Europeu, mas sem nenhuma novidade, política que se mantém inalterada por enquanto, né. O petróleo voltou a reagir também, voltou a se recuperar na sexta-feira, né, apoiado por esses dados econômicos mais otimistas nos Estados Unidos e Europa, embora esse aumento de casos na Índia continua aí pressionando os preços, continua preocupando, né. Durante a semana, o WTI e o Brent caíram, né, praticamente cerca de 1%, devido a esse ressurgimento de infecções, tanto para a Índia quanto para o Japão também, né, que são Índia terceiro e Japão quarto maiores importadores aí de petróleo do mundo, né. Por conta disso, houve essa correção, mas na sexta-feira uma recuperação para os preços do petróleo, né. A atividade internacional também deve aumentar até o fim desse ano. Então, fechar em alta, aqui nos metais, ouro e prata mais fracos, com a recuperação aí do dólar, mas platina e cobre continuam em alta, madeira serrada também. Nos grãos, a soja em ligeira alta de 0,17, e aqui o dólar fechou mais fraco, mas o euro voltou a se fortalecer, assim como o franco suíço, e as moedas ligadas às commodities, né, o CAD e o australiano principalmente também. Melhor desempenho aí frente ao dólar. Aqui, para o EWZ. EWZ, ele vai se encaminhando aqui com a primeira, esse último movimento aqui, ele está refazendo, né? Agora, a gente tem essa região aqui de 36,50, que coincide com o nível de FIBO, né, os 50%, e se ele sair dessa região, confirmar o rompimento dessa zona do gap, ele pode voltar para cá, que o limite de movimento é esse número inteiro, é o 38. O que ele pode fazer aqui, né? Como já tem esse movimento anterior, por simetria, como ele já chegou no fim desse movimento, pode começar a entrar a correção, provavelmente a sombra aqui desse candle, a abertura aqui desse move de baixa também. Então, ele pode voltar aqui para 34,50 mais uma vez. E aqui, né, se ele sustentar nesse nível, ele ainda pode refazer esse movimento, né? O movimento ainda é fraco. Olhando aqui para o histograma, né? E o máximo que ele tem para fazer é voltar aqui para 38. Então, o que ele está fazendo aqui, por enquanto, é repique, né, que a gente viu ali no mini índice.
Ele deixou aqui um falso pin-bar, né, um long leg doji no mês passado, mês de março. Então, o movimento dele aqui está limitado, né, principalmente porque o MACD histograma ainda está aqui embaixo. Então, é onde ele pode parar, né, mesmo que continue aqui, atinge o pico dos 36,50 por enquanto máximo, né, porque enquanto ele não confirmar essa região aqui do gap, sair dessa zona aqui, ele não avança, né, e a gente tem primeira tentativa ainda, né, de reversão aqui. Nas ETFs, né, a gente tem recuperação da maioria, né, Índia, Europa, né, com os dados aí da sexta-feira, Estados Unidos, que ainda lidera o movimento, e a China já vai grudando aqui, né, já vai pegando aqui os Estados Unidos bem próximo. A WZ que continua o movimento de recuperação. Bom, com relação ao DXY, o DXY ficou mais fraco, né, o real também ficou um pouco mais fraco, mas ele teve uma boa recuperação aí durante a semana, até, né, se destacou aqui entre os pares, né, seus pares latino-americanos. E o dólar, né, na quinta-feira, subiu em relação às principais moedas, uma série de notícias econômicas também positivas, né, contrastando com os comentários do Banco Central Europeu. A gente teve a reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira, né, decisão de política monetária, mas que se manteve inalterada, né, e que a fraqueza da zona do euro ainda requer esse apoio, né, do ritmo atual do Banco Central na compra, com relação às compras de títulos, né. O dólar subiu em relação às principais moedas, e os mercados analisando também, além dos comentários do Banco Central Europeu, as notícias, né, com relação aí aos pedidos de desemprego. Os pedidos, tanto os iniciais quanto os contínuos, caíram para uma baixa de 13 meses, né? Cenário, por enquanto, mais favorável. Claro, a tendência é diminuir mesmo porque, né, o governo está ali com cheques semanais ali de $1.400. Quem vai procurar emprego? Ninguém quer procurar nada. Então, se ninguém está procurando emprego, não vai ter pedido de auxílio, né? É óbvio. E por conta disso, né, o euro deu uma enfraquecida, né, que a gente viu aqui, mas fechou a semana aqui, fechou na sexta-feira em alta, né. A Lagarde, né, não desativou esse programa de compra de títulos porque considerado ainda prematuro, né, a economia ainda segue aí com grandes incertezas, né, apesar dos sinais de melhora, progresso das vacinações, mas até, né, que a gente consiga ver aí números melhores aqui para a Europa, né, com relação ao Covid, o potencial de valorização do euro vai ficar limitado, com certeza, né. Mas aqui ele acabou terminando em queda, né, a gente teve o melhor desempenho para o colombiano, mexicano também, né, após o mexicano aí em quarta semana consecutiva, né, de alta para o mexicano, após dados de inflação acima do esperado, né, mas ele vem se recuperando bem. O colombiano também, né, e o mexicano devido à alta dos preços do petróleo, que a gente vê o rublo também com movimento ascendente. Já a lira turca não teve um bom desempenho, né, continua aqui intensificando as correções. O rand sul-africano pouco se movimentou, o iene também voltou a reagir. O CAD, né, ele também teve um bom desempenho, aliás, né, o dólar caindo amplamente, né, em relação ao dólar canadense, o dólar americano, né, e ele vem se fortalecendo cada vez mais em relação ao DXY. Os rendimentos também de 10 anos no Canadá aumentaram, né, quase um ponto base na última semana, e na quarta-feira ele atingiu um nível mais forte em um mês, né, após o Banco Central sinalizar que poderia começar a caminhar aí para taxas de juros mais altas, né, no próximo ano e reduzir, né, o ritmo de compra de títulos, né.
E por conta disso, né, também com os preços das commodities mais fortes, né, a vacinação que anda, o programa de vacinação mais acelerado, né, além desse estímulo fiscal que a gente vê aí para os Estados Unidos, né, isso ajuda a elevar no curto prazo as expectativas de crescimento. Então, a moeda, com certeza, vai continuar em um caminho ascendente, né. Também está ligada às commodities, né, e por conta disso vai se valorizando cada vez mais. A Libra deu uma enfraquecida, né, mas continua aqui no movimento bem ascendente, né, além do australiano que se destaca aqui, também está ligado aí ao petróleo, né. Então, teve um bom desempenho por enquanto aí, com a queda, com o arrefecimento aí dos treasuries, né, os mercados emergentes conseguem se recuperar. Então, aqui para o Brasil, com os materiais básicos aí ainda em alta, né, a gente vai ver aqui os Minas. Os Minas renovando máxima, né, na esteira aí do resultado trimestral, que mostrou lucro líquido de mais de R$1 bilhão para o primeiro trimestre, né, pela forte demanda de aço, que é o principal exportação aí para o país é o minério de ferro, né, e que também avaliou o aumento dos preços, inclusive a Vale também, e por conta disso, né, atingiu nova máxima intradia aqui nos R$23. Por enquanto, não confirmou rompimento, né, e para a próxima semana ele tem retorno aqui mais uma vez, porque isso aqui, apesar dessa correção, fechou em 0,27 de queda, mas isso aqui não tem reversão de movimento. Agora, o porém, nesse caso aqui, é se os Minas vai romper, confirmar rompimento de 23. Né? O que a gente tem para a semana aqui? Na semana ainda tem um movimento ascendente também e forte, que é o que a gente consegue ver aqui. Continua, né? Apesar das sombras, continua o movimento, a gente tem um rompimento anterior, né, aqui dos R$20 forte, com 12% de alta. Então, é um movimento que continua, e no mês nem se fala, né, 29,53 de alta, movimento ascendente que continua, né. E agora, continua até aonde, né? Porque esse último pico aqui foi em abril de 2010, né? Então, aonde que eu tenho o início desse movimento? 3 de maio. É aqui. Por quê? O rompimento, né, confirmou o rompimento dos R$25. Então, a gente traz o FIBO aqui. Para ele poder continuar aqui o movimento. E olha, justamente, né, começa a entrar a sombra por quê? Porque a gente tem região de 61,8, justamente aqui nos 23. Então, enquanto ele não confirmar rompimento aqui, não vem buscar os níveis aqui mais acima. E rompendo para onde que os Minas vai? Tem caminho até R$26. Já com a máxima aqui, né, 25,96 de maio de 2010. É um movimento, né, tá aqui ascendente, né, em todo esse movimento, esse fractal aqui para refazer. Forte movimento. CSN também, né, teve uma recuperação, olha, por enquanto a gente tem um Hangman aqui, nos níveis de R$49, e abertura com forte engolfo de baixa. Aqui também, né, ainda tem um movimento, sinalização aqui de alta, apesar do histograma já começar a perder a força. E aqui, né, o principal suporte para CSN é 45. Então, mesmo que entre essa correção acionando aqui esse engolfo de baixa, o máximo que CSN volta é 45. É o principal suporte, o mais próximo que a gente tem aqui, né? Uma correção mais acentuada para ela.
Porque o movimento é de força também, né? Apesar desse ring-man que formou aqui. Então, a gente tem um Wolff baixa da abertura, provavelmente, né, como ela buscou 50 já, também na sexta-feira, é para onde deve voltar mais uma vez, antes de entrar a maior correção. CSN na semana também, apesar de que na última mostrou exaustão aqui já próximo aos 49, mas o movimento é de alta. O movimento é de alta para CSN. E no mês idem, né? Desde que não, ignorou aqui a barra do mês de janeiro, aqui, ó, um forte movimento em 29,37 de alta e movimento que continua. Porque no diário, o diário tem a ver, está ligado à volatilidade. Né? E a volatilidade aqui é no movimento ascendente, né? É de alta. Então, a volatilidade é essa que continua. Se entrar uma correção aqui, o máximo para onde ela volta, né? Ainda pode parar até antes que a gente tem sombra de candle. Mas aqui o principal suporte é 45. Né? Pode parar aqui um pouco antes, nas sombras dos candles. Mas é movimento que continua. GGBR também, está com a mesma movimentação. Na sexta-feira, né, fez máximo em 34, em 33, então ainda pode renovar na próxima semana nos 34,50, né? O caminho também é de alta, continua o movimento, não tem nada aqui, né, porque para a gente ver se tem alguma possível reversão, né, uma correção mais acentuada, a gente vai olhar para o semanal e para o mensal. E não tem nada aqui, né? Movimento que continua também nos gráficos maiores, olha. Movimento ascendente, tem força, né? GGBR com 10,92 de alta aqui. GGBR que fechou em 0,66 de alta, né? Tá numa abertura aqui mais fraca, mas tomou suporte aqui nos 33, né? E na próxima semana tem aqui a sombra do candle para voltar a ser testada, né? Continua o movimento agora. Se não romper aqui, não avança mais. E aí é onde ele começa a voltar e entra essa correção essa, né, que volta para os níveis aqui de 31,70 aqui nessa sombra desse candle. Aqui para a GGBR, né, o principal suporte está nos R$31. Perdendo esse nível é onde entra uma correção mais acentuada, né, para refazer esse movimento até aqui, na abertura desta barra, 27,50. Como primeira tentativa de reversão. Mas, né, semanal e mensal também está mostrando força. Aliás, o setor que a gente viu aqui, com um forte movimento. Né? E que demanda que deve aumentar ainda mais para esse ano, né? Deve começar a esfriar no ano seguinte. A China está sugando tudo que pode, né? E principalmente Estados Unidos e Europa parece que estão sentados aí, né, olhando, vendo, né, sugar tudo, né, com a demanda cada vez mais forte, cada vez mais alta, mais acentuada, né, para tudo, para carne, para grãos, para o minério de ferro, para os metais, né, para o cobre, principalmente, né, celulose também. Então, assim, está sugando tudo para que os outros fiquem à mercê deles, né? É o que vai acontecer. Inclusive já no Brasil, né? Muita coisa, principalmente os grãos, já não tem ali para o mercado interno, já não tem, já está escasso, porque cada vez mais a demanda é maior, né? Cada dia que passa a demanda é maior. E por conta disso, né, o país que produz, mas não usa aquilo que produz. É o caso do petróleo, né? Tem que importar, e aí, ao importar, quando você vai ver o câmbio, né, o preço do dólar está em alta, a valorização do dólar, e aí fica muito mais caro, né? E você para pensar, putz,
Como que pode isso? É por isso. Porque o que ele produz, né, vai tudo para fora, e quem está ali dentro, né, para o mercado interno, tem que pegar o preço mais caro. Isso já vai acontecendo também com os frigoríficos, né? JBS, né? JBS fez um sinal aqui, um engolfo de baixa, fechou em 0,93, entrou já uma correção. Entretanto, ela parou aqui numa pequena região de gap e mostrou também uma exaustão, né? Apesar desse candle aqui. Bom, aqui o sinal também é de alta, ainda não tem nada que me diga que comece a reverter numa correção mais forte. Ela que bateu os R$ 36 aqui na sexta-feira, mas ainda não confirmou o rompimento. Então, o máximo que ela tem aqui é retorno na sombra dessa estrela cadente aqui. Porque na semana o movimento é de alta e no mês idem, né? Renovando máxima histórica aí nos 36. Porque o que acontece aí para os frigoríficos? Né? Muitas unidades estão fechando, né? Porque à medida que a demanda doméstica diminui, né? Eles têm que fechar, eles têm que paralisar as fábricas, porque não conseguem repassar os custos crescentes aos consumidores. Porque o desemprego está alto, a inflação está alta, o poder de compra está baixo. Né? As pessoas não estão consumindo. Não estão consumindo, né? Os produtores vão sendo pressionados à medida que as crescentes exportações, né, para a China, que é o principal, a forte demanda é para lá, aumenta os preços do gado. Né? E eles não podem repassar totalmente esses custos mais altos, principalmente, né, com os insumos. Os insumos também estão muito mais caros, né? A gente vê um boom aí, né, um forte movimento dos grãos, do milho, da aveia, né? Tudo isso é para a ração aí do gado, né? E o consumo de carne também, per capita, caiu 5% em 2020, né? Em um nível mais baixo desde 96. Foram dados aí da Agência Agrícola mostrando a queda no consumo de carne para o Brasil. Né? Então, a forte demanda por carne pela China, desvalorização da moeda também do real, tudo, né? Tudo ajudou aí, especialmente também das exportações, né? Mas boa parte do gado abatido no Brasil, né, ainda é vendido para o mercado interno. Só que assim, o consumo está cada vez mais fraco, né? Porque um dos principais causadores aí desse aumento da inflação é o alimento. E a carne, né, é em disparada o primeiro aí. Né? Em disparada. Então, eles vão fechando as unidades, porque só ficam aquelas que exportam, né, praticamente. E essa demanda cada vez mais alta de exportação pressiona ainda mais também o mercado interno, né? E cada vez mais o consumo de carne vai sendo reduzido, porque a taxa de desemprego atinge níveis recordes, né? Isso também piorou com o corte do auxílio emergencial e agora retorna, mas é um valor assim que não é uma ajuda e não é ao mesmo tempo, porque é um valor que não dá para muita coisa. Né? O gás cada vez mais caro, que já teve outro reajuste aí da Petrobras, né? Já é o segundo ou terceiro nesse ano. E aí, né, as pessoas têm que escolher. Ou eu pago conta, ou eu compro gás, ou eu compro comida. Complicado, né? Complicado. Além disso, né, aqui para
os frigoríficos, né, eles agora estão explorando o trigo como alternativa alimentar aí, né, à medida que os preços do milho só sobem, né, sobem cada vez mais, na tentativa de evitar essa alta no custo aí do milho, né, que é o principal ingrediente da ração, né. E muitos agora, para quem cria gado, né, provoca esse aumento aí nessas intenções de plantar trigo, né. E o principal estado é o Rio Grande do Sul, né. E ele pode substituir totalmente o milho como ração para os suínos, para as aves também, incluindo JBS, Brasil Foods também, disseram que vão comprar safras de inverno, né, para o trigo, cevada também, para poder usar na alimentação do gado. A Brasil Foods também em busca de melhores alternativas para garantir esse abastecimento e também a competitividade, né? Os futuros do milho, que atingiram o maior nível em quase 8 anos nessa última semana, impulsionados também por preocupações, né, com as condições de seca, e clima mais seco reduz a produtividade do Brasil, né, e o tempo frio reduz a germinação de safra, né, nos Estados Unidos. Então, os altos preços, além também dos atrasos nessa segunda safra aí de milho para o Brasil, eles têm pressionado as margens dos frigoríficos, né, incluindo, né, algumas empresas tendo que buscar suprimentos no Paraguai e na Argentina. Então, aqui, para os frigoríficos, o movimento que continua, né? Quanto mais a demanda aumenta, mas pode continuar com o movimento aqui, porque nada me diz, né, semanal e mensal, que vai entrar em algum gatilho aqui para correção mais forte. O que ele pode fazer na próxima semana ainda é se manter aqui nos 36, justamente na sombra desse candle. E aí, né, voltando para cá, que a gente também viu um grande vazio gráfico, voltando para cá, a gente tem um topo duplo, o primeiro movimento é aqui, é voltar para essa região de gap em 33,50. Aí, batendo aqui, ele começa a buscar maior recuperação. Se não avançar muito, tem todo esse movimento para refazer até a região de R$31, né? Tem esse vazio gráfico aqui para voltar a buscar. Por enquanto, nada que me leve a isso, né? Por enquanto, não. Então, aqui, JBS, Brasil Foods e Goldman Sachs, né, com recomendação de compra para as ações aí também, né, dos frigoríficos, Brasil Foods nesse caso, né, agora com preço-alvo para ela de R$34,30. JBS também teve recomendação de compra, que também avança, né, com forte movimento entre elas, o maior movimento é para a JBS. Aqui para o Brasil Foods, né, teve forte correção na quinta, com 2,35. Por enquanto, a principal resistência aqui está nos 24, né, e pelo que a gente vê, mostrou rejeição novamente na sexta, então é onde pode entrar maior correção para a próxima semana e voltar para a abertura aqui dessa barra, pelo menos até correção 21,50 e vir de encontro à média, né. A gente vê aqui o vazio gráfico, tem o OBV também, né, que está aqui embaixo, já vai confirmando aqui essa continuação de correção, além do MACD histograma, né. A semana, né, a gente tem possibilidade aqui do mastro bandeira, mas essa região de 24,50 está com forte bloqueio aqui para Brasil Foods, e a gente também tem a possibilidade de um triângulo ascendente aqui, vamos ver, né, porque o principal suporte está aqui nos R$20, porque se perder isso, né, a gente não tem triângulo, não tem mais nada e vai voltar para cá. No semanal o movimento ainda é fraco, e tudo depende aqui de rompimento. Rompendo esses 24,50, né, o
caminho que tem para refazer aqui para Brasil Foods é vir de encontro à média, né? Então, tem caminho até, no máximo, 28. Vamos ver aqui a projeção. A gente consegue aqui. R$28. R$27,93 para testar aqui o nível, né? Para testar a média de 200. R$27,90, então, o caminho aqui para Brasil Foods. No mês, por enquanto, um inside bar, então ele precisa sair aqui dessa faixa de preço. Mas o OBV ainda está aqui embaixo. Então, se a gente tem a possibilidade aqui, por enquanto, de um triângulo ascendente, provavelmente, né, ainda faz mais uma flutuação aqui dentro da figura. Porque essa região aqui dos 24,50 ainda é forte bloqueio aqui para Brasil Foods, né? A BIF3. BIF3 a gente tem um triângulo simétrico. Aqui, BIF3 a recomendação aí pelo Banco Americano mantém recomendação neutra, porque ela aqui, dentre os papéis do setor, é que está mais fraca. E BIF3, né, conseguiu voltar aqui para os R$11. Então, como a gente já tem um movimento anterior, né, provavelmente ela vai tentar romper isso aqui. Só que, né, ela já vinha me dando gatilho, essa última tentativa aqui no 20 de abril, mostrou rejeição mais uma vez, a gente tem um pequeno gap aqui também, além do número inteiro. Então, esse triângulo simétrico é provavelmente para ela voltar para cá, para essa abertura, né? Para essa barra aqui no dia 12. Então, ela tem correção, mais uma vez, até aqui, próximo aos R$10. E aqui é que ela pode tentar voltar para cá, né? Porque ela não confirmou, apesar de ter voltado até o dia 15, ela não confirmou o rompimento. E esse triângulo simétrico mais me parece para reverter essa correção. Geralmente, né, triângulo simétrico é de continuação. Só que aqui, além do número inteiro, a gente tem retração de 50%. Né? Então, também precisa vencer esse nível aqui mais importante, né, a retração, para poder avançar até 12. Poder fazer esse avanço aqui. Porque foi justamente aqui nesse candle, né, no dia 18 de setembro, que começou a entrar a correção, que confirmou o rompimento aqui dessa faixa. Olha, na semana eu tenho um inside bar justamente, né, na sombra do candle da semana anterior, numa zona de número inteiro e região de gap também no movimento passado. Então, provavelmente, vai entrar essa correção e pode voltar, que é se aproximar dos 10. Né? E aí pode, com essa correção, ganhar mais força para fazer um movimento maior, né? Porque a tendência aqui para BIF3 ainda voltar a testar a sombra dessa estrela cadente de 14 de setembro. E no mês, movimento que ainda não confirma, né, maior recuperação, o OBV ainda está aqui embaixo, e é onde me dá a maior probabilidade, né, de entrar essa correção mais acentuada aqui. Para BIF3, né.